verdade, meu nome é Rosana, que eu tenho muita dor na cervical, C3, C4, e eu gostaria que a acupuntura me ajudasse nisso. Tá bom, Rosana, deixa eu ver o teu pulso. E me diz uma coisa, essa dor tem quanto tempo que começou? Quase que 1 ano já, mas já estou fazendo RPG para me ajudar e a acupuntura também espero que me ajude. Tá bom. E os padrões emocionais de tensão, ansiedade, sono, como está funcionando? Às vezes fico mais tensa por conta de trabalho, transporte, mas é mais também trabalho, né? Um pouco mais estressante. Isso. Deixa eu ver sua língua, por favor. Tá bom. Essa dor é dor irradiada? É. Pra onde? Vai para o braço também. Pro braço direito? Esquerdo. Esquerdo. Certo. Então vamos lá. Vou pedir para você se deitar. Que a gente vai começar agora. Tá? Aí agora eu vou precisar colocar um apoio. O que a gente vai fazer, Rô? A gente vai trabalhar principalmente, lógico que a dor principal, a sua queixa principal, tá? Que te trouxe até aqui hoje, mas principalmente os padrões emocionais relacionados a essa dor, tá? Essa dor, ela tem um fundo emocional em todos os sentidos, tá? Principalmente no que se refere a tensão, estresse e ansiedade, tá? Isso dá para ver na língua, dá para ver no pulso, dá para ver nos padrões de circulação de energia que você está mostrando, tá? Como é uma dor crônica que já está aí já há um bom tempo, ela é uma dor que precisa ser olhada de um outro jeito. De que forma? Eu preciso ir na raiz dessa dor, tá? E aí eu chegar na raiz dessa dor, eu vou estar tratando aquilo que fez ela se manifestar. Me diz aonde está sensível para você. Onde é que dói? Aqui? Isso, dá uma beliscadinha. Suave. Foi? Foi. Eu vou usar outro ponto. Vou fazer a mesma coisa. Aqui? Ô Wagner, a dor na cervical normalmente está associada aqui. A dor na cervical ela vem por excesso de tensão ligado à vesícula biliar, o canal da vesícula biliar ele passa em cima do trapézio e esse canal está ligado à tomada de decisões, né? Então todas as vezes que a gente está falando de dor no trapézio ou uma dor que se irradia para o braço e que tem raiz na base do crânio, a gente está falando de tomada de decisões. Então a vesícula biliar, para a medicina chinesa, ela tem uma relação direta com a tomada de decisões. E normalmente quando isso acontece, vem por alto nível de estresse ou por ansiedade. Entendi. Tá? Por isso que eu comentei que o que a gente vai tratar nela é estresse e ansiedade. Esses pontos do alto, eles são pontos que tratam a área de correspondência, tá? E pontos que esperem o vento. O vento é uma agitação interna, uma agitação do fígado. O fígado é acoplado da vesícula, na função de circulação de energia. Então, para a medicina chinesa, o elemento madeira é responsável pelo livre fluxo da energia, do sangue e das emoções. E quando isso acontece, a gente consegue tirar as estagnações. Então, o objetivo principal, no início, é fazer a energia circular. Fazendo a energia circular, a gente já consegue uma boa resposta no que ela traz como padrão hoje. Mas é necessário alcançar também aquilo que está relacionado à raiz dessa estagnação. Tá? E a raiz dessa estagnação tem um fundo emocional, talvez na tomada de decisões ou talvez na ansiedade. Concorda, Rô? Sim. Bastante, né? Tem algum ponto doendo? Sol da cabeça. Sim. Sol da cabeça? Isso aqui representa a energia do céu, tá? Esse ponto do alto representa a energia do céu e esses pontinhos aqui embaixo representam a energia da terra. O primeiro objetivo da medicina chinesa, dessa visão taoísta de circulação de energia, é fazer com que a pessoa fique equilibrada, né? Então, o que é mais sutil
e o que é mais necessário, ou seja, entre a energia do céu e a energia da Terra. Dessa forma, ela passa a vibrar num padrão de circulação de energia mais harmônico e deixa de ter esse tipo de tensão. Aí sim a gente já está falando em tratar a raiz do problema. A raiz do problema está ligada às experiências que ela teve, que estão relacionadas a padrões de ansiedade. E para tratar padrão de ansiedade, a gente tem várias coisas, né? A gente tem várias ferramentas que podem ser úteis e podem ajudar no tratamento. A primeira delas, pela visão da medicina chinesa, é a fitoterapia chinesa. Então, vários fitoterápicos, composições prontas, que são chamadas de formas magistrais, elas são usadas para melhorar isso, tá? Então, todas as fórmulas que nutrem o sangue, que melhoram a circulação de sangue, que melhoram a oxigenação do sangue, são fórmulas que vão melhorar a nutrição dos canais que estão envolvidos com essa dor, tá? E melhorando essa nutrição, a gente consegue desinflamar a área de correspondência, no caso hoje o trapézio, tá? Na verdade, quando a gente está falando em trabalhar com informação, a gente está falando em circular a energia do corpo a fim de que ele estabilize o equilíbrio normal do que a pessoa está sentindo. E é esse o conceito da acupuntura? Assim, se explicando para uma pessoa leiga, o que a acupuntura faz, literalmente? Ela cria um estado de harmonia, né? Cria um estado de harmonia entre o que a pessoa pensa e o que a pessoa sente, né? O principal objetivo é equilibrar aquilo que é sentido no coração e aquilo que é pensado. Quando não existe equilíbrio entre o que a gente pensa e o que a gente sente, com certeza esses padrões de estagnação eles aparecem e aí eles se manifestam às vezes em forma de dor, às vezes em forma de trauma, né? Eles se manifestam de uma forma que não é harmônica. Normalmente isso vai afetar a saúde, né? E como que a acupuntura consegue reorganizar esse equilíbrio? Por que as agulhas são utilizadas, por exemplo? Bom, a medicina chinesa, ela está baseada em circulação de energia. Aqui a gente está utilizando pontos que estão relacionados a meridianos, esses meridianos aos órgãos e vísceras, e cada um deles faz uma função de circulação de energia. Essa função de circulação de energia tem uma relação direta com os 5 elementos e com a teoria do Yin e Yang. Então toda energia ela vai se movimentar através dos 5 elementos e ela vai se transformar nas extremidades. Então a energia ela sempre sai da Terra e vai para o céu, que é a energia Yin, e a energia Yang sempre sai do céu e vai para a Terra. Então os canais de energia que tem pelo corpo são 12 principais, 6 passam por trás do corpo, os outros 6 passam pela frente do corpo. Fazendo com que haja circulação de energia nesses canais, a gente tira as estagnações e começa a ter melhora nos padrões físicos e nos padrões emocionais. Agora, voltando a falar dos fitoterápicos, toda fórmula que tiver Angélica sinensis, por exemplo, é uma fórmula que vai nutrir o sangue e que vai melhorar a oxigenação do tecido, diminuir as tensões, né? E aí a gente vai ter várias fórmulas que tem. O que é a Angélica sinensis? A Angélica sinensis é uma planta que tem um óleo essencial chamado óleo de angélica, que é específico para nutrir, né? Então, os fitoterápicos que têm esses óleos, que têm esses componentes, né, no caso são plantas, eles vão ajudar a nutrir esse tecido que está mal irrigado. Sempre que existe uma dor, existe uma estagnação. Essa estagnação significa dizer que aquele tecido não está sendo bem nutrido. Nutrido com sangue, que você diz? Nutrido com sangue e líquidos orgânicos. Nutrido com informação, né? A nível físico, a gente está falando de sangue e líquidos orgânicos. Mas então isso é necessário para a gente conseguir a melhora da pessoa. Então o exemplo, no caso de fitos chineses que tem a angélica, são fitos que alimentam o útero, que alimentam o coração,
que alimentam as funções de transformação do baço, que melhora a transformação do alimento em energia. Tudo isso vai fazer com que a gente consiga melhorar a nutrição daquele tecido que é uma área de correspondência. Então é um fito também bem indicado para mulher, né? Pela questão do útero, ou não tem relação? Sim, é um fito bem indicado para a mulher, mas ele pode ser utilizado, ele é utilizado, essa planta no caso, essa erva, ela é utilizada em todas as fórmulas que são específicas para nutrição ou para ansiedade, para alimentar a pessoa. Na verdade, eu vejo a fitoterapia chinesa como um grande alimento, né? Então, quando você alimenta aquela pessoa da energia que é deficiente, você consegue fazer com que aquela deficiência pare de existir ou diminua em intensidade. Mas já que a gente está falando da Angélica, o óleo essencial de Angélica é excelente para as questões emocionais. Ele está ligado ao chakra cardíaco, então ele expande o titorácico. Ele está ligado ao cérebro, então ele trabalha as funções do parasimpático e as funções emocionais. Ele está ligado ao útero, porque ele nutre, então ele tira as estagnações. Que é o caso da Rô, né? Que tá com... É o caso dela. A Angélica, inclusive, é chamada de planta da verdade, tá? Porque ela traz a energia do céu. Então, esse nome foi dado a essa planta porque ela liga a pessoa com a parte espiritual, com a parte mais sutil, com o eu superior, tá? Com a energia mais sutil da essência dela. Então, todas as pessoas que utilizam, que fazem uso de fitoterapia chinesa ou do óleo essencial, podem acessar uma fórmula mais sutil de tratamento com resultados bem expressivos, para falar a verdade, né? Então, esse mesmo óleo de Angélica, por exemplo, ele é usado para conectar a pessoa com a parte mais sutil, com a essência mais vibracional dela, com a energia mais leve, né? E essa energia mais leve, ela faz com que ela acesse informações que são dessa ou de outra vida, tanto faz, tá? Mas ela acessa informações que vêm do passado. Por quê? Porque ela vai encontrar as memórias de informação que ela já viveu, que se manifestam hoje. E quando a pessoa se dá conta que ela já viveu uma informação que é antiga, dessa ou de outra vida, né? Mas que se manifesta na realidade de hoje, ela tem consciência disso, e aí o que ela sente com o que ela pensa passa a ter algum tipo de relação direta ou de correlação mais significativa, e faz com que ela evite de repetir padrões já pré-existentes. Ou seja, é aquela história, toca a buzina, fica tenso, né? Liga a televisão, a notícia ruim, o telefone toca, a pessoa dispara o coração. Tudo isso é uma informação que já está guardada num caminho neural, e no caso o óleo essencial de Angélica, ele é excelente para trabalhar isso, para conectar a pessoa com essas informações do passado e de alguma forma ressignificar isso. Interessante isso. Né? O óleo essencial de Angélica é fantástico. E eu gosto muito dos fitoterápicos que usam a planta angélica. Como é uma planta, esse óleo é extraído da raiz da planta, né? Então quer dizer que ele aterra, ele dá segurança, ele trabalha a autoconfiança, ele nutre o sangue, ele nutre o baço, ele nutre o útero e o coração, que é um canal de energia que se comunica. Então toda vez que você consegue acalmar o útero, no caso da mulher, você consegue acalmar o coração. Então você diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono, diminui a tensão. Esse mesmo óleo essencial, ele também é usado para diminuir dor, né? Então ele também pode ser usado para tratar esse tipo de dor. É claro que existem outros óleos para ansiedade, né? Ou para dor, existem muitos, mas a gente está falando especificamente desse, né? Então ele é bem interessante. Como você está se sentindo, Rosana? Tudo bem. Tá bem? Então tá bom. Pode Agora ir. vamos fazer só mais um pontinho, que é importante, que é esse aqui. Isso. Tá. Isso aqui. Esse ponto é para quê, vai? Esse ponto aqui representa o plexo solar. E a função dele é especificamente fazer com que você passe a se relacionar melhor com as pessoas e com os ambientes, né? Então, quando
quando a gente fala que tem uma dor por excesso, por estresse, porque o trabalho incomoda, porque o transporte incomoda, porque a notícia incomoda, né? Ou as pessoas de alguma forma que estão por perto estão incomodando, é porque a gente não está se relacionando bem com isso, né? E quando a gente consegue integrar aquilo que a gente sente com o que a gente pensa, a gente se relaciona melhor com as pessoas e com os ambientes, tá? Então essa daí é a função que faltava para o tratamento da roupa. Agora a gente vai aguardar alguns minutos, que é a função normal da acupuntura. Coluna, né? Então o que você tem lá na coluna? Você tem alguma coisa diagnosticada certo? Sim, eu sempre tive muitas dores de coluna, dor de cabeça. Fui pro o neuro falou que era caso ortopédico. Fui pro ortopedista e fui diagnosticada com artrose cervical. Então eu já trato há algum tempo juntamente com ansiedade, né? Aí fica tudo tenso, além de ter a artrose cervical. E como que foi para você antes e depois de você começar a acupuntura? A acupuntura foi maravilhosa, ainda associada também com os fitos que ele passa. Me dá mais calma e as dores diminuíram muito, consideravelmente. E você falou que já conhece o Wagner há bastante tempo. Já. Eu trato com o Wagner desde quando eu estava grávida. Minha filha já tem 11 anos, sempre tive questões de ansiedade, sempre tratei com ele. E qual foi assim, o ponto principal assim, para você? Que você reparou, caramba, antes de fazer o tratamento com fito, eu era desse jeito e depois... Mais calma, muito mais calma. Eu me cobrava muito, eu comigo mesmo, entendeu? As crises de ansiedade. E o fito me dá uma acalmada. E juntamente com a sessão de acupuntura, RPG que eu já faço também. Então me ajuda muito, muito mesmo. Questão de dor? Melhorou consideravelmente. A ponto de agora eu nem fazer semanalmente. Eu faço só se eu entrar em crise mesmo, mas anteriormente eu tinha que fazer toda semana. E aí hoje em dia tá bem espaçado? Bem espaçado, com certeza. Legal. E a tua filhota, você notou menos ansiedade no período da gravidez, quando você... Sim, desde que eu estava grávida eu comecei a tratar com ele e muito menos ansiedade. Legal. Saber levar mais as questões da vida, né? Bom, beleza. E Wagner, eu queria que você falasse um pouco o porquê, como que funciona aquele esquema de colocar as agulhas, como que a energia circula ali. Achei isso interessante, o caminho da energia. Bom, o caminho da energia tem a ver com a base de toda a estrutura da medicina chinesa, né? A medicina chinesa, ela é diferente da medicina indiana, que trabalha com os centros de energia, que são os chakras. A medicina chinesa trabalha com os trajetos de energia, que estão ligados aos órgãos e vísceras, e que de uma forma direta estão ligados aos chakras, né? Mas ela tem trajetos pelo corpo, tá? Que tem funções específicas de acordo com a área ou com a função do ponto dentro daquele mesmo trajeto, né? Então, aqueles pontos todos usados no atendimento, eles têm uma relação direta com aquilo que a pessoa precisa tratar, né? A ansiedade, a tensão, né? Algum desconforto. As informações são informações de circulação de energia. A base da medicina chinesa é transformação. E essa transformação ela é feita através de movimento. Esse movimento ele é dado na medicina chinesa pelos 5 elementos, que se chamam água, madeira, fogo, terra e metal. Tá? Então, quando você mexe com a informação, por exemplo, do elemento água, você está trabalhando a energia do rim e da bexiga. O elemento madeira, você está trabalhando com a energia do fígado e da vesícula. Tá? O elemento terra, com a energia do estômago e do baço pâncreas. O elemento metal, com a energia do pulmão e a energia do intestino grosso. O elemento fogo, com a energia do coração e do intestino delgado, e do triplo aquecedor, que não é uma função de órgão, mas é uma função de reguladora de calor, tá? Das 3 partes principais, aquecedor superior, aquecedor médio e aquecedor inferior. Então, quando a gente utiliza essa regulação de calor, está acoplado ao pericárdio, que na medicina chinesa se chama circulação e sexualidade.
Então, quando você promove a integração da circulação de energia por esses trajetos, que tem trajeto pelo corpo, e a acupuntura é uma técnica, né? Existem várias técnicas que podem ser combinadas. Na verdade, hoje em dia, toda terapia ou toda visão de tratamento, ela se baseia numa técnica integrativa, né? Isso é bem importante falar, porque a medicina chinesa se integra com a fitoterapia, que se integra com técnicas diferentes, que se integra com os florais, que se integra com os óleos essenciais, que se integra com manipulações de energia, como o Reiki, como o Tai Chi, né, como atividade física. Então isso pode ser integrado de várias formas. Mas aí no caso da rua, aquele caminho que você pontuou ali, Ali é para liberar o alto, né? Na verdade, eu preciso tratar nela as tensões emocionais, o excesso de tensão, o acúmulo que veio parar no trapézio, que está no canal da vesícula biliar, que tem uma relação direta com tomada de decisões e alto nível de estresse, tá? Eu trato a Rô há mais de 11 anos, se eu não me engano, tá? Desde antes dela engravidar. E basicamente aquilo que ela sempre teve é a ansiedade, né? E a ansiedade está relacionada à rotina, à vida, ao trabalho, né? Às cobranças que ela vive, e aí isso manifesta fisicamente em dor e em tensão. Então quer dizer, hoje ela faz acupuntura, ela usa óleo essencial, ela usa floral, ela usa fitoterapia chinesa, faz RPG, ela faz fisioterapia, então ela faz um conjunto de técnicas, todas elas integrativas, com o objetivo terapêutico de melhorar o estado geral. E falando em gestante, já que você falou que ela estava grávida, como que é? Como que funciona isso, a acupuntura para quando você está tratando um paciente com um nenenzinho na barriga? Olha, na verdade começa antes, tá? Com relação à gestação, a medicina chinesa ela tem muitas indicações, tá? Na verdade, a maioria dos médicos sabe disso quando está se falando em gestação. Por quê? Porque você consegue equilibrar aquilo que a pessoa sente com aquilo que a pessoa pensa, tá? E na maioria dos casos, quando não é um caso de problema de desenvolvimento ou um problema mais específico dentro da mulher, a gente está falando simplesmente de uma questão de ansiedade. Se você consegue tratar a ansiedade, o alto nível de estresse, você permite que a gravidez seja feita de forma natural, a gestação aconteça de forma natural. Eu já venho tratando mulheres que querem engravidar há mais de 15 anos. Tá? Hoje minha filha vai fazer 14 anos, tá? E eu tratei da mãe dela, né, com acupuntura, e depois o parto dela foi feito com analgesia para acupuntura, logicamente com a autorização do médico e do anestesista, né, que também era acupunturista, conhecido meu. E qual fala algumas vantagens que você acha de benefício de você ter uma gestação acompanhada com sessões de acupuntura? Bom, primeiro você diminui os seus níveis de ansiedade, tá? E se você diminui os seus níveis de ansiedade, você diminui os padrões normais que são associados à gestação. Normalmente no início da gestação, aquilo que se observa é muito enjoo, tá? O objetivo principal da acupuntura na gestação é fazer com que haja segurança para o bebê no útero, né? Para que não haja intercorrências, que você mantenha a nutrição correta no útero e que você trate dos padrões físicos ou emocionais que a mãe apresenta, tá? Que a gestante apresenta. Isso tem uma relação direta no início com a ansiedade, com aquele enjoo todo que aparece no início da gestação, e depois disso está muito mais relacionado com os edemas, com as dores, né? Com o controle da pressão arterial, quando existem padrões de nervosismo, de ansiedade muito forte, porque a acupuntura ela é específica para manter o equilíbrio. Então você tem que manter o equilíbrio seu e do bebê que está dentro de você, né? Do embrião que está se desenvolvendo. E a acupuntura também é bem específica quando a gente está falando de desenvolvimento embrionário, tá? Para que tudo aconteça no tempo correto, mês a mês, cada trajeto de circulação de energia da mãe alimenta o bebê, tá? A contagem pela medicina chinesa são 10 meses lunares,
né? Então, mês a mês você tem um canal de energia da mãe que alimenta o bebê e esse canal não deve ser inserido por agulha, ou seja, você não deve manipular a energia desse canal nem para mais nem para menos. O que eu quero dizer, nem tonificar e nem sedar, porque o objetivo é que haja um equilíbrio da energia da mãe para nutrir aquele bebê em desenvolvimento. Interessante é esse. Essa informação é mais profunda um pouquinho. Não, legal. Vou tirar as agulhas, vamos ver como você está se sentindo. Me diz se você está relaxada. Tudo bem. Está relaxada? Está se sentindo tranquila? Sim. Diminuiu aquela aceleração, aquele batimento cardíaco exagerado que estava no início. Sim, já está mais normal. Isso é bom. Isso. Do outro lado. Chegou a cochilar? Quase. Quase, né? Quase cochilei. Se não é a preocupação de buscar a filha na escola, você já tinha dado uma relaxada, né? Wagner, por que dá tanto sono depois de uma sessão de acupuntura? Relaxa. Porque relaxa, Relaxa. Diminuir a tensão, né? O negócio é diminuir a tensão. Diminuir a tensão, a coisa já tem outro aspecto, né? Movimento do pescoço, ombro, vê se você está sentindo alguma coisa. Não, tudo ótimo. Não? Tudo solto. Esse sono pode ser por causa do equilíbrio que restabelece? É porque tira o excesso de calor que vem do coração, que vem para músculos e tendões, né? Aí não tem nem nada ali incomodando. Né? Agora eu vou tirar isso aqui. Isso. Devagarinho você vai ficar de lado para se sentar. Isso. Alguma tonteira? Não, tudo ótimo. Não? Movimentos de braços, alonga os braços, Tudo levanta, faz movimento cervical, né? Tudo bem? Tudo bem. Tem alguma dor? Não. Ótimo. Tudo bom. Terminamos.